A mulher, ela costuma ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano. Então, o ginecologista acaba sendo não só o ginecologista, mas o clínico da mulher. Então, o ginecologista acaba conversando, acaba identificando outras coisas fora também da ginecologia. Então, isso, na minha opinião, é o que a gente define mesmo como uma saúde integral. Ver a mulher como um todo, não só como o órgão útero, ovário e mamas. Hoje a gente tem até uma especialidade que é a medicina integrativa, né? Eu faço acupuntura também, então a gente acaba tratando a paciente realmente como um todo, não determinado órgão só ou determinado segmento. A gente sabe que hoje a saúde ela vem de um cuidado da mulher como um todo também. Aquelas pacientes que infelizmente não têm uma oportunidade, né, de fazer exames de rotina ou não têm oportunidade de procurar um serviço de referência, infelizmente acabam tendo mais surpresas ao longo da vida, né? A gente sabe que muitos tumores, muitos cânceres ginecológicos são, quando identificados precocemente, podem ser tratados de modo mais eficaz e existe a prevenção. Se você não tem acesso à prevenção, infelizmente nem toda a população brasileira tem, a gente sabe que o tratamento se torna um pouco mais difícil. Eu trabalho muito com mulheres que querem engravidar, então a infertilidade, é claro, é do homem e da mulher, mas é a mulher que sofre todo o processo, porque é a mulher que faz o tratamento de fertilização. Existem algumas doenças, por exemplo, a própria endometriose. A endometriose é uma doença benigna, mas que causa muita repercussão física e psicológica para a paciente e para o casal, os miomas e fora os tumores ginecológicos, né, os cânceres ginecológicos que incidem também na mulher. Nós médicos, nós somos treinados para tratar a paciente, mas cada vez mais a gente tem que pensar também na prevenção, porque a prevenção, como eu disse, é uma das questões fundamentais, porque se você faz o diagnóstico precoce, você consegue fazer o tratamento de modo mais adequado. Então, os exames básicos visam principalmente a prevenção dos tumores ginecológicos. Por exemplo, da mama. Se a paciente tem acima dos seus 40 anos, recomendamos fazer a mamografia de modo anual. Pode ser associado a mamografia com ultrassom de mama em alguns casos, mas a mamografia é essencial. Quando a paciente tem algum antecedente de câncer de mama na família, muitas vezes a gente adianta a mamografia fazendo acima de 35 anos de idade de forma anual. Outros tumores ginecológicos, como o câncer do colo do útero, ele pode ser também prevenido ou feito o diagnóstico precoce com o Papa Nicolau. Então o Papa Nicolau se torna um exame fundamental também para todas as pacientes. E o câncer do útero e o câncer dos ovários, eles podem ser diagnosticados pelo ultrassom transvaginal. Então eu poderia resumir que um Papa Nicolau, um ultrassom transvaginal e uma mamografia, eu acho que são os exames fundamentais. Existem vários outros, mas acho que esses são os principais. A mulher, ainda bem, ela está agora inserida no mercado de trabalho, né? Então a mulher, ela deixa a maternidade postergada. E isso faz com que apareçam algumas coisas, algumas doenças mais frequentes por causa disso. A própria infertilidade é uma delas. A infertilidade é dependente principalmente da idade da mulher, porque quanto maior a idade da mulher, menor a reserva ovariana, então mais dificuldade tem. E uma vez que a mulher estuda, se insere no meio de trabalho, ela posterga então a sua gestação. Então a infertilidade tem crescido cada vez mais. Outras doenças, por exemplo, a própria endometriose, que é uma doença benigna, que eu citei, mas a endometriose também é dependente da exposição ao estrogênio. E a gente sabe que quanto mais a pessoa engravida, ela fica exposta menor tempo ao estrogênio. Então, quando a gente tinha lá no passado as nossas mães, avós, que engravidavam várias vezes, a gente não encontrava mulheres com endometriose. Hoje, que as mulheres engravidam uma vez só, ou às vezes duas vezes só, tem crescido também cada vez mais a incidência da endometriose nas mulheres. Se você engravida menos, você está mais exposta ao estrogênio. O estrogênio é o alimento da endometriose, então ela pode, infelizmente, desenvolver com mais frequência ou às vezes até com mais gravidade a doença. É claro que não é só a questão da paridade da gravidez, mas também fatores externos. Hoje tem estudos mostrando
que às vezes poluição, ou às vezes até fatores, por exemplo, BPA que vem do plástico, outros fatores externos à mulher, poderiam predispor também ao aparecimento da endometriose. A prevenção é um pouco difícil de dizer porque a gente não sabe exatamente qual o verdadeiro mecanismo de ação da doença. Tem alguns estudos mostrando alguns mecanismos, mas ainda é algo um pouco incerto. Pode ter um pouco de predisposição genética associada, mas eu diria então que talvez a prevenção não seja, talvez a gente não consiga atingir. Porém, o diagnóstico precoce, isso a gente consegue, com as visitas, né, que a paciente faz no seu ginecologista de modo anual. Só uma curiosidade, aqui no Brasil, o tempo médio de diagnóstico da endometriose, desde que a paciente começou a ter sintoma até fazer então o diagnóstico, são 6 a 8 anos. Porque a endometriose a gente sabe que é uma doença que causa dor, então a paciente, a cultura aqui do Brasil, faz com que a paciente acredite que sentir dor é normal. Então ela deixa de procurar o ginecologista por causa da dor. E sentir dor não é normal, precisa investigar. Nas meninas que estão entrando na puberdade, primeiro temos que ver se a entrada na puberdade está no seu tempo cronológico correto. Porque hoje estamos vendo cada vez mais meninas menstruando mais cedo. Então daí a importância também de levar as meninas ao ginecologista para acompanhar esse desenvolvimento. Para essas adolescentes, para essas meninas que estão entrando na puberdade, acho que o principal também é o conselho em relação às doenças sexualmente transmissíveis, porque é uma pessoa que está começando a ter sua vida sexual, e também o cuidado, claro, com uma gestação indesejada. Na gravidez, a gente trata, eu digo que nós somos clínicos do bebê, né? A gente trata também o bebê. Então, na gravidez, a gente precisa focar, claro, na mãe e no filho. Então, suplementação adequada, exames adequados, preparação para o parto, orientação do parto normal, tirar todos os medos e tabus que existem aí sobre o parto normal. E na menopausa, que é o final da vida reprodutiva da mulher, a gente sabe que existe uma transição hormonal muito grande, então as pacientes experimentam muitos sintomas que podem prejudicar o seu dia a dia. Então acho que a função do ginecologista tentar identificar, orientar o tratamento desses sintomas para que a paciente possa ter uma qualidade de vida melhor também. Nós temos uma cultura no Brasil que a gente só procura o médico quando está doente. E isso eu acho que a gente tem que trabalhar na população para conscientizar de que a gente não trata só, como eu disse, a doença. A gente tem que trabalhar na prevenção. Se a gente trabalha na prevenção, o custo da saúde se torna mais barato, né, fazendo campanhas aí, então, de exames de rotina e, como eu disse também, se você faz o diagnóstico precoce, a gente consegue também resultados de tratamento muito melhores. Então fica aí a dica de procurar fazer a prevenção, procurar o seu médico, mesmo se você não tiver nenhum sintoma específico. A medicina chinesa, ela vê a paciente como um todo, né? Eu vejo muito isso nas clínicas de reprodução, os pacientes têm muito medo, muito receio, porque é uma coisa muito técnica, né? Você usa muito hormônio, injeção e etc. E dá muito medo porque é algo incerto, você faz o tratamento, é caro e você não sabe se vai conseguir o resultado final. E as clínicas de reprodução veem a mulher mais como uma potencial produtora de óvulo, então foca no útero e ovário. Mas a gente tem uma citação da Zita West, que é uma acupunturista de Londres, que fala que fertilidade é muito mais do que só algo que acontece no útero e nos ovários. Fertilidade é um evento que depende do seu corpo todo. Então eu estendo a fertilidade para a saúde da mulher. Então você que pensa na sua saúde ginecológica, você tem que cuidar não só fazendo os exames de rotina, como dissemos, mas também, se possível, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu estilo de vida e fazer tudo o que é possível para deixar o seu corpo equilibrado. Então, equilíbrio corpo e mente, que é o que a gente trabalha na medicina chinesa, que é o que eu trabalho para as minhas pacientes também.